Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego Iva, sou fundador e CEO da Conversion. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito interessante: fatores de ranqueamento em SEO no Brasil. Nós da Conversion realizamos o primeiro estudo do tipo no Brasil, é um estudo inédito. Nós analisamos, como você pode ver aqui na tela, 94,4 milhões de buscas mensais para sites de e-commerce, que são basicamente palavras transacionais, são aquelas palavras que mais têm valor para quem vai trabalhar com SEO. E dentre dessas 94,4 milhões de buscas, elas se concentraram em 1.318 palavras-chave, e nós analisamos um total de 8.804 páginas que se posicionaram somente na primeira página do Google para esses termos. E nós vamos entender o que essas páginas têm em comum. Você vai analisando esses dados, você vai conseguir entender o que o seu site precisa para alcançar o topo do Google. Então eu vou basicamente ler e comentar, né? Vou me concentrar principalmente nos gráficos que esse estudo traz. Em algum lugar desse vídeo, provavelmente aqui nos comentários embaixo, vou tentar deixar o link do estudo para você poder analisar. Então vamos lá, que a gente vai explicar a metodologia, né? Como eu falei, aqui estão os números e a gente colocou basicamente 10 elementos de SEO à prova. A gente vai ter aqui os domínios que mais estiveram presentes nesse top 10. E falar, a gente basicamente utilizou o Screaming Frog para fazer o rastreio de todas essas páginas e colocar esses elementos à prova. Os elementos são esses, né? O título da página, o title, como a gente sabe, o H1, o H2, a autoridade do domínio, né, que é uma nota de 0 a 100, que a gente utilizou o Ahrefs, né, uma nota de 0 a 100 que mede qual a autoridade, o domain authority, a reputação do domínio do Google, depois a autoridade da página, né? Essas duas métricas elas são muito baseadas no SEO off-page, em elementos externos, né? Basicamente backlinks apontados para o site. E também tem os backlinks em si, que é a quantidade de links apontados, depois o tamanho do conteúdo, os links internos recebidos, os links internos enviados para outras páginas, obviamente do próprio site, o tempo de carregamento. Então, a gente concentrou essa análise aqui nesses 10 fatores de ranqueamento. Tem mais, Diego? É claro que tem, né? A gente sabe que são quase 200 fatores de ranqueamento que o Google leva em conta. Inclusive tem um artigo no nosso site que lista os 134 principais que vale a pena você dar uma lida, mas nós entendemos que esses daqui são os fatores-chave, né, os mais importantes que você deve levar em conta. Então vamos lá, começando pela palavra-chave no título, né? A gente sabe que se você quer estar ranqueado, a sua página deve tender a ter a palavra-chave no title, né, no título da aba, no título da página. E aqui o nosso estudo traz que sim, o título está presente em 59% das páginas ranqueadas no top 10 do Google. Essa é uma forma de ver, né, que mostra como o title é importante, um elemento importante. Mas também tem uma outra forma de ver, que é quando a gente vê que 41% não está, né? O que isso aí significa? O algoritmo do Google ele quer deixar de tornar as coisas mecânicas e focar na experiência do usuário. Ou seja, para 41% das páginas a gente não encontra mais a palavra-chave na sua forma exata. Muito provavelmente ela está presente, né, mas de uma forma não exata. Então você deve... o Google, uma página que ela ranqueia, ela costuma ranquear para muitas palavras-chave. Então é importante você olhar para isso daí. Você sempre vai ter uma palavra-chave principal. Você não deve criar uma página só por ter a palavra-chave. E o Google ele tende a entender que aquela página ela funciona para outras palavras-chave também, né? O estudo traz isso daí, ele traz também que o title é importante. E a gente vai ver aqui, né, a proporção de presença do título de acordo com a posição. A gente tem está muito concentrado, está muito nessa faixa dos 60%, né, 55%, mas a gente vê que na medida em que vai caindo o posicionamento, levemente vai caindo também a presença do title, né? Quando chega na 10ª posição, cai bem significativamente, né? E pessoal, aqui a gente são só sites que concorrem para palavras muito buscadas. Então você a gente está analisando aqui o suprassumo do SEO do e-commerce no Brasil. Então, ok, né? A gente viu a presença da palavra-chave no title, agora a gente faz a análise da presença da palavra-chave na forma exata no H1.
E a gente tem dados um pouco semelhantes, né? Embora tenha um índice de não presença um pouquinho maior no H1, né? Mas é muito proporcional. E a gente também colocou a prova aqui no H1, né? Se aquela palavra-chave ela está presente ou ela começa a estar presente nas 3 primeiras palavras-chave do H1, né? Então, de modo geral, está. Né? Isso daqui acho que não é uma grande surpresa para todo mundo, né? Ela só não estaria se, por exemplo, vamos supor que a palavra-chave seja Samsung A20. Acho que essa é uma das palavras-chave que estavam no estudo. Então, se, por exemplo, o H1 fosse aqui você encontra Samsung A20, né? Isso não estaria, mas geralmente vai estar. E aí depois a gente traz esse mesmo critério para o H2. E aqui, né, você já tem uma grande diferença. Né? Então, a palavra-chave em geral já não está presente no H2. E sempre, pessoal, vendo esses dados, você vai poder ler a melhor prática, o que está sendo praticado, ou você também pode ver que há uma oportunidade nisso daqui. O estudo não diz se há uma oportunidade, mas eu sempre gosto de ver algo que as pessoas não estão fazendo como uma oportunidade. O que você tem que pensar é se otimizar o seu H2 para a palavra-chave na exata vai ou não vai agregar para a experiência do usuário, porque no fundo é a experiência do usuário que manda. Por esse estudo aqui a gente vê que esses principais sites não estão vendo que colocar a palavra-chave no H2 valida a experiência do usuário. Né? Mas está aqui o dado. Né? E também segue a tendência de não estar presente nas 3 primeiras posições do H2 da palavra. E aqui a gente chega a um ponto muito importante que é a autoridade do domínio, ou Domain Authority, ou a gente utilizou aqui os dados do Ahrefs, que é Domain Rating, ou DR, ou DR. Né? Mas basicamente a gente vê que é muito próximo aqui que as páginas, na primeira página do Google, são de sites com autoridade de domínio na faixa de 70. Né? Tem uma leve tendência de queda aqui, né, na medida que vai se afastando da primeira posição, mas de modo geral é muito próximo, né? Isso aqui deve estar a 10ª posição, deve estar ali na faixa de uns 60, 55, e a primeira posição ali um pouco acima de 70, a média da primeira página Domain Authority de 70. Né? Então, tá aqui, ó, a gente trouxe um número aqui porque eu acho esse dado muito relevante. Ele vai de 71 a 66, na verdade, corrigindo o que eu acabei de dizer. Você vê que da 2ª à 5ª posição tem um Domain Authority um pouco maior do que na primeira. Mas o que importa para mim aqui é essa média, né? São números muito próximos, a gente vê que tem uma tendência de Domain Authority maiores estarem mais bem posicionados, né? Mas o dado é esse daqui. E o link building é sempre um tema muito espinhoso de se falar, né? Porque é difícil fazer link building de qualidade. A maioria dos SEOs no Brasil, das empresas no Brasil, não tem estrutura para fazer link building e elas acreditam que o Google as estão punindo por isso daí. Mas aqui é um fato, pessoal. É preciso ter autoridade de domínio alta para ranquear, pelo menos nesses termos que são os mais concorridos no Brasil. E nós trouxemos esse estudo do Backlink Code, do Brian Dean. Ele realmente confirma algo que está muito próximo, né? Que a autoridade de domínio alta está correlacionado a ranqueamento. Ele tem uma curva aqui do gráfico muito semelhante à do nosso estudo inédito feito no Brasil. E aqui a gente vai entrar, né, onde aqui atesta que o link building ele é fundamental e o link building também para as páginas específicas. Né? Olha só que legal. A autoridade de página, né, a autoridade de domínio ela é a nota do domínio, a autoridade de página, cada página do seu site tem uma nota específica. Aqui é muito óbvio essa relação, que páginas com maiores autoridade de páginas, ou page authority, tendem a ter posicionamentos muito melhores. Né? Aqui a gente sai de um 15,16 de autoridade de página para um 12,98. Todos esses sites têm uma autoridade de página bem razoável, né? É concorrido isso daqui, e tem uma mesma tendência que muito mais claro. Né? Então, pessoal, o link building para páginas, né, link building externo, receber backlinks, né, a minha prática preferida é olhar root domains, ou seja, domínios diferentes linkando o meu site como um todo, a minha página como um todo. Eu acho que é uma melhor prática,
porque a quantidade de backlinks ela pode às vezes inflacionar bastante os números. E aqui a gente também colocou esse elemento à prova, né? A quantidade de backlinks influencia ou não influencia? E em tese sim, influencia, está correlacionado. A gente vai ter algumas distorções aqui, né? Porque às vezes você vai ter alguma página algumas páginas nas primeiras posições, em algum conjunto de posições que elas receberam uma quantidade muito grande de links. Isso, mesmo dentro dessa amostragem de mais de 8 mil páginas, pode influenciar um pouco. Mas aqui é importante a gente, olha, a curva do gráfico, né? Então existe uma correlação aqui não tão direta quanto na autoridade de página, mas é uma curva que eu considero bastante forte. Então, a quantidade de domínios ela tende a estar correlacionada também, né? Mas eu particularmente, tá? Essa é uma opinião pessoal minha, eu concentraria muito em diversidade de domínios, que vai compor uma autoridade de página também, mas é um fato, né, que a quantidade de backlinks está correlacionada, né? E a gente está falando aqui, né, de 27 mil na primeira posição e 200 na 10ª posição. Então, e aqui agora entra num outro tema, e aqui eu vou ter que explicar um pouquinho, que é o tamanho do conteúdo dele importar, né? Eu tenho visto muitas discussões, né, no comunidade SEO no Brasil, as pessoas reclamando de conteúdos longos do Google tá exigindo, às vezes nem para e-commerce, mas para buscas mais informacionais, conteúdos muito longos, que considera que isso é errado. Olha, quem vai mandar é o Google, e o Google segue a experiência do usuário. O que a gente descobriu aqui que é muito interessante é que o tamanho do conteúdo importa também para e-commerce, né? E aqui eu vou ter que definir, como eu disse, o que é tamanho do conteúdo, né? Como eu disse, nós analisamos essas páginas utilizando o Screaming Frog. E qual é o critério de tamanho de conteúdo que nós utilizamos aqui? Ele vai basicamente descontar o header do site, vai descontar da página, desculpa, o header, o footer da página, vai ver todo o conteúdo dentro do body que não seja marcações de HTML, ou seja, basicamente, principalmente o texto visível. Então, por exemplo, quando a gente fala do tamanho do conteúdo em palavras, que a gente utiliza aqui, por exemplo, a vitrine ela é contabilizada. Deve ser principalmente a vitrine ou, eventualmente, conteúdo dos textos de apoio, né? De modo geral, é isso daqui, os links também da vitrine, etc. Eventualmente, de um filtro ele pode entrar também, porque não é o header nem o footer, né? E o ponto é que o conteúdo importa. Quando a gente vai analisar aqui, olha só, segundo nosso levantamento, 50% dos conteúdos nas primeiras 10 posições possuem entre 1.000 e 1.800 palavras, né? Olha aqui, né? Esse gráfico aqui, né? Ele é de tamanho de palavra-chave, né? E aqui a quantidade de conteúdos que a gente encontra. Então tem uma grande concentração aqui. O pico, acho que ele está em mais ou menos 1.600 palavras, que é o ideal. Mas o que é a melhor prática, né? O ideal ele sempre tem que estar acima da melhor prática, mas a gente vê que o Google quer páginas ricas, né? Você deveria levar isso em conta. Você pode utilizar muito textos de apoio também, que eles contribuem para isso daí, ajudam a melhor entendimento da página pelos mecanismos de busca, pelo menos isso, e você hoje consegue criar páginas, criar conteúdos textuais, mesmo fora da vitrine, que ajudam muito bem a experiência do usuário. Tá certo? Então aqui a gente tem um estudo, a gente não vê uma linearidade desse conteúdo por posição, a gente vê que a média do conteúdo na primeira página são 1.507 palavras, então, ou seja, você deveria ter pelo menos isso para ranquear, mas não tem uma correlação com posição, né? A gente vê até que ele faz uma curva assim, e depois sobe de novo. Eu não sei se apareceu no vídeo, né? Faz uma curva assim, cai e sobe de novo. Então, não há uma grande correlação, mas há um fato de que os conteúdos na primeira página têm 1.507 palavras. Agora a gente vai entrar na questão dos links internos, né? São links de uma página para outra, né? E a gente vai ter dois tipos de links internos. O in-link, que é a página, o link que esta página recebe, e o out-link, que é o link que essa página manda. A gente tem aqui então primeiro os links, os in-links, né, que são os links recebidos pela página. Aqui é importante ressaltar, pessoal, isso aqui vai estar baseado naquela amostragem nossa de mais de 8 mil páginas. Então a gente vê
que na primeira página do Google, as páginas ranqueadas recebem em média de 19 links internos. Isso só é considerado dentro da amostragem que a gente considerou, mas a gente consegue ver aqui, né, que tem uma curva no gráfico, né, que aponta realmente a importância dos links internos. Isso contribui, inclusive, a autoridade da página também é influenciada pelos links internos que a página recebe, né? Então está bastante correlacionado com outros dados, isso daqui. E o link interno é muito importante, né? Ele é muito importante, especialmente aqueles links que estão conectados à experiência do usuário. Por quê? Na medida em que a pessoa vai seguindo links dentro do seu site, ela vai passando mais e mais tempo no seu site, faz com que ela passe menos tempo nos sites de outros concorrentes. E por via direta ou indireta, o Google consegue entender, correlacionar isso daí. E mesmo que não fosse um fator de ranqueamento, você criar uma experiência do usuário de modo que a pessoa fique mais e mais tempo no seu site é fundamental. E o link build, os links internos, quando não são feitos de um modo puramente mecânico, podem contribuir muito para isso daí. Né? E por fim, a gente vai ter a média de outlinks também, que são links enviados. Aqui a gente não vê uma grande correlação com posicionamento, né? A gente vê que, em média, uma página ranqueada na primeira página do Google, ela tem 295 outlinks, ou seja, ela aponta 295 outras páginas do seu site. Eu acho que isso é muito comum no e-commerce, né? Se não for e-commerce, talvez tenha menos, mas isso daqui é simplesmente a própria arquitetura da informação mediana dos e-commerces apontam para isso daqui. Acho que não tem grande surpresa aqui. Aqui vão ter alguns exemplos. E por fim, esse dado é muito interessante, né? Vocês devem estar acompanhando lá no blog da Conversion, a gente publicou um conteúdo sobre Google Page Experience, que é o novo update do Google, que vai sair só no ano que vem, só em 2021, né, onde ele traz alguns elementos de UX, de experiência dos usuários, e principalmente ele tem uma métrica nova, que é o LCP, ou LCP, que é Largest Contentful Paint, que é basicamente o quê? É quanto tempo leva para carregar o texto principal, a imagem principal de uma página, e o Google diz que deve ser de no máximo, né, para ser good, né, tá ali na tela, para ser bom, de no máximo 2,5 segundos. Né? E olha que interessante, né? No nosso levantamento, a gente não encontrou na primeira posição nenhum site, né, das 1.300 buscas, nenhum site que carregasse em mais de 2 segundos o download da página. Né? É diferente do LCP, tá? Mas tá mais ou menos correlacionado, mas não é direto. A métrica que a gente analisou é o tempo de download, né, que vai estar muito ligado a carregar a própria página, e ela deve ser de no máximo 2 segundos, o que está correlacionado com o LCP. É um pouquinho diferente, mas o tempo de carregamento ele precisa ser bom, entendeu? E o Google hoje ele não utiliza como fator de ranqueamento direto, mas ele vai passar a utilizar. É importante se preparar, e os bons sites já têm isso daqui, né? Então, olha só, aqui a gente tem um gráfico de dispersão que coloca, né, tá aqui o tempo de carregamento para download das páginas. Olha só, na primeira posição, que interessante, que lindo, né? É abaixo de 2 segundos e depois, né, vai piorando, né? Você tem alguns pontos fora da curva aqui, mas ele vai tendendo a subir, ele sobe aqui, né? Na nona, décima posição ele cai um pouquinho também, na décima posição fica abaixo de 1 segundo. É bem surpreendente. Então, em SEO, né, pessoal, você vê que não é só o seu tempo de carregamento. Na décima posição tem sites que carregam mais rápido do que os outros, né? Então não é só isso, né? Às vezes as pessoas em SEO se concentram em um elemento só. Eu vou só aumentar o tempo de carregamento. Eu vou só fazer link building. Eu vou só fazer link interno. Eu vou fazer só title e H1. Não. O SEO ele se ganha no conjunto, né? São 200 fatores de ranqueamento, né? Que às vezes você não vai nem olhar para todos eles, obviamente, mas todos eles têm que estar funcionando em conjunto, né? E por fim, eu acrescentaria a isso daqui que a gente trouxe, você olhar muito para o EAT, né? Que é a sua Expertise, Authority e Trust, né? Ou seja, a sua expertise, o quanto você é expert naquele assunto, quanto você tem autoridade, quanto você transmite confiança.
Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é um vídeo mais para facilitar a leitura, para explicar um pouquinho, colocar minha opinião sobre os dados que a gente trouxe, mas eu recomendo que você leia esse artigo, compartilhe com seus amigos e vamos juntos contribuir para uma evolução, para a maturação da comunidade de SEO no Brasil. Obrigado pela paciência, pela audiência e até o próximo vídeo.